Olá, gente, riqueza, tudo bom? Bem-vindo ao canal. Meu nome é Érica, graça e paz. Gente, eu tô aqui estudando a palavra do Senhor e estou lendo Atos, né? Então, eu vim rapidinho trazer um versículo aqui para vocês do Atos que está escrito sobre o Teófilo. Alguém já parou para procurar saber quem é esse Teófilo? Como é que é o nome de novo? Teófilo. Teófilo. É difícil falar. Alguém já procurou saber quem é ele? Porque eu procurei saber. Olha como é que as coisas são, né? Eu falei que eu ia devagarzinho, saber as coisas do Senhor, né? Da Bíblia. E alguns detalhes estão chamando a minha atenção. Ó, eu estou escrevendo aqui, tá? E alguns detalhes estão chamando a minha atenção. E nessa atenção, esse Teófilo me chamou a atenção. Ele escreveu um tratado. Ele, acho que na época, alguma autoridade, no estudo que eu estudei, não falava em que autoridade que ele era. Era da parte romana, era algum tipo de autoridade lá dentro. E ele escreveu um tratado. Nada mais é do que ele escreveu sobre o momento quando Jesus estava vivo, as boas obras que Jesus estava fazendo. Ele não só escreveu, como também ele praticava e ensinava. Olha que lindo. Aí numa parte do versículo também fala, ele comenta, fala também sobre de recebeu, Jesus foi para cima, foi recebido, e teve também os mandamentos do Espírito Santo. E tem uma parte aqui que eu acho muito interessante. Se eu achar, peraí, eu vou ler aqui para eu conseguir encontrar. Fiz o primeiro tratado. O Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Ó, ele fez o primeiro tratado e falou de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido, ensina. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherá, aos quais também, depois de ter padecido e se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito ao reino. Olha outra coisa muito interessante, respeitar ao reino, e falando do que respeitar ao reino de Deus. Esse versículo, esse pedacinho finalzinho do versículo está lá no Atos capítulo 1, versículo 3. Porque ele fala essa parte, que nós temos que respeitar o reino de Deus. Ele ensina isso. O reino de Deus é como é que é a palavra? Era em primeiro lugar. Era o primeiro mandamento. Buscai as coisas do alto céu, em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Entendeu? Isso aí é o princípio de tudo. É o princípio de Jesus. Jesus nos ensinou isso. Ele é a verdade, ele é o caminho. Ele ensina a gente a buscar Deus, né? A presença dos céus. Ele ensina a gente sobre essa essência, ó. Quando acordar, procura aqui o meu Pai. Quem procura o achará, né? Você tem um projeto, entrega a mão, pega esse projetinho seu aí, pega na mão do Senhor, que esse projeto, se for a vontade de Deus, vai fluir. Porque todo sonho que está no seu coração, esse sonho pertence a Deus, entendeu? Esse sonho pertence a Deus. Veio do coração do Senhor. O Senhor, ele vai te revelar. E quando ele te revela, ele quer que você se prepare para você viver este sonho. Mas tem pessoas que querem viver um sonho, elas não querem tirar um tempo, se sacrificar para adquirir conhecimento. Elas querem simplesmente viver um sonho e pegar esse sonho rapidamente, como fosse de uma noite para o dia. E as coisas não funcionam assim, entendeu? É um processo. Isso aqui que eu estou estudando, me aprofundando na Bíblia e tudo, é um processo. Para quê? Para um projeto daqui para frente grandioso poder se realizar.
Mas se eu, Érica, não tiver condições de sabedoria e mental para aguentar, o Espírito Santo não vai deixar o projeto, aquele sonho se realizar. Ele vai ser entardiar, ele vai ser tardio, entendeu? Então isso aqui, gente, é uma construção de hábito. Você parar para pegar a Bíblia, ó, tô com a Bíblia. Parar para pegar a Bíblia, estudar, examinar a Escritura, o significado, quem é teófilo. Isso requer investimento de tempo, isso requer investimento de conhecimento da mente. Então, se Jesus fala para nós respeitar os céus, o reino de Deus, temos que nos habituar e aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E isso requer o quê? Construção de hábito. Tem muitas pessoas que não têm esse hábito de buscar Deus em primeiro lugar. Sempre quando busca Deus é em momentos na qual estão em situações horrorosas, tremendas. E Deus, ele não vai poupar ninguém não. Se você semear uma semente de discórdia, uma semente de tempestade, você vai colher uma semente de tempestade. A questão é o quê? Que ele vai passar junto com você, mas você não vai estar livre de não fazer a colheita. Você é obrigado a fazer essa colheita, entendeu? Então, todos os dias nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e sempre respeitar. Quando eu falo respeitar, não só eu a Bíblia, o que a Bíblia, eu, Érica, entendo? Quando o pai vinha para corrigir, falar não é para fazer isso, não é não é o momento certo, é para você respeitar, não é teimar não, botar os cavalos na frente dos burros não, como minha mãe disse, passar na frente do anjo, né? Então, isso aí é respeitar. Aprender a ouvir e ser tardio em falar. Tem gente que não quer falar, mas não quer ouvir, quer fazer as coisas conforme que der na telha. Não é sobre você, é sobre Jesus. Não é na sua vontade, é na vontade de Jesus. Se Jesus falar que você não está pronto para viver esse sonho, a realização desse sonho, porque você não está disponível, não está se entregando para a construção de conhecimento, ele não vai permitir. Agora, a partir do momento que você começar a criar um hábito de tirar um tempo para estar no caminho da realização do seu sonho, chegar uma hora que ele vai te honrar, ele vai permitir você viver isso, entendeu? É a mesma coisa aqui, ó. Jesus, ele ensinou hábitos sadios para os discípulos, para os 12 apóstolos. Então os 12 apóstolos ficou andando com Jesus e viu Jesus orar, Jesus jejuar, Jesus pregar. Jesus tinha disposição, Jesus se alimentava bem, saudável, entendeu? Então Jesus, ele criou um hábito novo na vida daqueles 12 apóstolos. Quando Jesus precisou partir, o que os 12 apóstolos tiveram que fazer? Ficar em Jerusalém, a própria palavra que fala, e eles tiveram que ficar em oração, gente, oração literalmente, para que eles viessem receber a presença do Espírito Santo, porque enquanto que eles não fizessem isso, eles não podiam viver a realização do sonho deles. Qual era a realização dos sonhos deles? Qual sonho que Deus colocou nos seus corações? Ide ao mundo e pregai o evangelho para todas as criaturas. Então aqueles apóstolos, eles iam viver em várias nações, eles iam conhecer novas culturas. Esses apóstolos, talvez eles nem conheciam direito as outras culturas, mas eles iam ter oportunidade. Mas para eles terem essa oportunidade, eles tinham que adquirir conhecimento, porque eles ficaram lá lendo, ficaram lá jejuando, orando, buscando. Depois que o Espírito Santo viu que eles já estavam prontos, cheios, o Espírito Santo veio e mudou naquele lugar, entendeu? Isso também requer você estar disponível.
Se você estiver disponível, vai se realizar. Se você não estiver disponível, não vai se realizar. Depende de você, não depende do seu pai, nem de sua mãe, não depende do seu marido, não depende de sua esposa. Depende exclusivamente de você estar disponível para viver o sonho de Jesus que colocou em seu coração. Isso aí depende somente de você. Não adianta você querer arrumar desculpa. Saia da posição de vítima. Tem muitas pessoas que não estão vivendo o sonho real, a verdadeira vida real, porque está inventando um monte de desculpa para si mesmo e ainda culpando fulano, ciclano, betano, e sendo que não é uma pessoa de solução. Se torne uma pessoa de solução. Pede ajuda do Espírito Santo, porque ele vai conduzir, ele vai orientar, entendeu? Se nem que se precisa fazer isso aqui, ó. Pega a Bíblia, comece a estudar ela. A Bíblia, ela é estudada, mas precisa investir tempo, gente. Precisa investir tempo. Se posicione. Investe tempo mesmo. Lê a Bíblia mesmo. Estude a Bíblia mesmo. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Eu cresci numa época onde falava. Quem estudava muito a Bíblia ficava doido. Gente, isso é uma crença que colocou na minha mente. Hoje em dia, essa crença, ela tá caindo por terra. Entendeu? Ela tá caindo por terra. Se eu falar com vocês que eu leio a Bíblia, já li a Bíblia toda, mentira. Eu leio ela em partes por causa dessa crença, porque eu não queria ficar doida. Mas quando eu descobri que na realidade é o contrário, quanto mais você aprofunda na Bíblia, você adquire mais conhecimento e sabedoria, sua mente expande. E você passa a ser mais evoluído do que os outros. Por isso que as pessoas se assustam. Porque você se torna o pior espelho deles. Porque você superou e eles não. Então, quando eles veem uma pessoa que supera as dificuldades, a forma de o outro atacar é com palavras, palavras que vai abater a fé do outro. Não só a fé, como também o emocional e o psicológico. É nesse momento que você tem que se autoconhecer, se autoexaminar, para que quando vier palavras fortes, palavras que batem a fé, machuca teu coração, você vai estar blindado, porque você conhece a si mesmo. Então, toda essa parte aí de querer te prejudicar, ninguém consegue. Não consegue, porque a sua mente está firmada em Cristo, sua mente está inundada, cheia da palavra do Senhor Jesus, entendeu? Dentro de você corre rio de água viva. Então, quando vier pedras, palavras pesadas para te parar, eles não conseguem. Você passa a ter um olhar de misericórdia, porque você passa a entender que por falta de conhecimento as pessoas estão perecendo. Por falta de tirar um tempo para estudar, as pessoas estão perecendo, estão ficando burras, literalmente ignorante. A ignorância nada mais é o que? Falta de conhecimento. Então, estou deixando essa mensagem aqui para despertar vocês. Vocês precisam ser despertados. Vocês precisam acordar para a vida. A vida é leve, ela não é terrível tanto assim. Ela é leve. Se afaste de pessoas tóxicas. Tenha dor, tenha amor por você. Dó não, tenha amor por você. A partir do momento que você se amar, você ama o outro. Porque tem pessoas, a parte da Bíblia fala assim: amo a si mesmo como a ti próprio. Tem pessoas que não se amam e nem amam o próximo. Então não está nem cumprindo essa palavra. Literalmente não está cumprindo. Ela acha que está cumprindo, mas não está cumprindo. Entendeu? Então, se ame, se cuida, autoconheça. A partir do momento que você se fortalecer nessa parte, você vai ter mais amor para dar e derramar amor na vida de outras pessoas. Entendeu? É sobre isso, gente. Estude, investe tempo mesmo. Ah, Érica, eu só tenho apenas 30 minutos para ler a Bíblia, para investir. Ah, Érica, eu só tenho 5 minutos. Amém. Mas investe tempo. Nem que você leva um mês para terminar esse pequeno estudo. Mas investe o seu tempo.
Termine, tenha força, tenha coragem. Crie um hábito. Eu sei que não é fácil, mas crie um hábito. Um hábito de buscar conhecimento e praticar também, tá? Não adianta nada conhecer e não praticar, não se autoexaminar se está praticando. Se não está se praticando, não se cobra não. Refaz o seu caminho e volte a praticar. É sobre isso. Beijo. Fique com Deus. Tchau.